ele depende muito mais da saúde mental dele do que da capacitação técnica. E é por isso que às vezes os conflitos acontecem dentro das empresas, né? Principalmente entre sócios, às vezes. Porque falta alguém para tratar da mente da pessoa. Hoje estamos com uma psicóloga, administradora de empresa, especializada em marketing, em gestão e saúde mental corporativa. Estamos hoje com Tatiana Fardim. Tudo bem, Tatiana? Ótimo, melhor agora com você. Muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. Hoje vamos falar de temas sensíveis, né? Importantíssimo, inclusive para negócio. Tatiana, quem é Tatiana hoje no mundo dos negócios? Eu sempre fui apaixonada pela saúde mental. Desde nova, eu sempre imaginei que eu fosse trabalhar com algo dentro das empresas conectado com a psicologia. Né, vamos colocar ali 30 anos atrás, quando eu imaginava em prestar vestibular e ter uma formação, meu olhar era todo para adoecimento do trabalhador. Não sei te explicar por quê, tá? Mas sempre foi assim, como se fosse algo vocacionado. E ao longo aí, vamos colocar desde a primeira graduação, nesses 30 anos de estudo, foi esse caminho que eu permiti também que a minha carreira fluísse. Entendi. Ora muito mais em consultoria, ora muito mais dentro do set clínico, né? Dentro do consultório, muito focada no trabalho, porque, a meu ver, a instituição trabalho é a mais importante dentro da saúde mental. Quando você fala em consultório, mas eu acho que você tem um trabalho corporativo dentro de empresas, grandes empresas, médias empresas, e com executivos e executivas muito importante, né? Sim. Mais importante do que dentro do próprio consultório, porque às vezes dentro da empresa os problemas acontecem e as pessoas nem sabem o porquê que aquilo está acontecendo. Vamos quebrar paradigmas hoje, né? Quebrar paradigma. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O ser humano, ele é sistêmico, né? Então, a gente trata, claro, a gente pega o que é prioridade na vida daquele ser humano, naquele momento de sofrimento, mas nós temos que trabalhar aquele ser humano de forma total, todas as áreas da vida dele, senão eu não consigo equilibrar e fazê-lo estar saudável. Entendi. Inclusive, eu acho que você também sempre ouviu muito essa frase que já caiu por terra e os empresários estão um pouco assustados com relação a isso hoje em dia. A gente ouvia antes assim, o problema do trabalhador, o problema pessoal do trabalhador é dele, a empresa não tem nada a ver com isso. E não é assim, né? Ele que separe os problemas dele. Não é assim. Você convive às vezes mais na empresa do que em casa? Exatamente. E eu sempre bati assim, o problema do trabalhador é meu. Ele tá se divorciando, o problema é nosso. Entendi. Principalmente se ele for um head de uma operação, se ele for um profissional estratégico, se ele for um cara que tá olhando uma máquina na operação, se ele não está bem, eu vou ter problema no meu negócio. Entendi. E não é de forma assim, Júnior, romântica, assistencialista. Não, a gente tá falando de negócio. Agora, as empresas acabam não se preocupando muito com isso, né? Isso é uma coisa que poucas empresas investem nesse tratamento, nessa capacitação de alguém para poder treinar os funcionários, para poder cuidar da saúde mental deles. Você sente isso nas empresas quando você entra para poder trabalhar essa parte na empresa? Infelizmente, ainda assim. Eles não entendem que isso deveria ser um pilar estratégico do negócio e que deveria se construir um programa de saúde mental corporativa. Entendi. Porque olha que interessante, eu chego você como empresário e falo assim, Júnior, você conhece os seus trabalhadores? Se eu te perguntar as capacitações técnicas, quem são os profissionais que você tem no seu time, você vai me saber falar? Eu sei porque meu time é um time reduzido, mas uma empresa que tem um time grande não vai saber falar, né? E na maioria das vezes, os empresários não sabem falar da capacidade técnica e nem da história profissional de cada trabalhador. Entendi. E aí, quando eu pergunto assim, e sobre a saúde mental e física dos seus profissionais? Como é que eles estão? Aí você não Você sabe sabe falar mesmo. alguma coisa? Não, eu não sei falar dos meus... E é uma equipe reduzida sobre isso, não. Pois é. Você imagina uma empresa maior. Então, você imagina, o negócio deles, a operação, tá na mão de profissionais que eles não fazem a menor ideia da condição de saúde mental dessas pessoas. É por isso que muita gente adoece nas empresas, né?
O ser humano ele adoece de modo geral, na vida, né? Mas como o trabalho ele tem um peso institucional na nossa sociedade grande, ele traz mais adoecimento por conta do peso e da responsabilidade. Mas você estava me falando num dado estatístico que Sim. eu fiquei, inclusive, assustado. Você podia... Eu gosto quando fica assustado, tá, Joia? Porque eu acho que esse número que você falou é um número que preocupa muito. Você me falou que o percentual de empresas que teve funcionários afastados... por questões de saúde mental, no ano de 2023, foi 87%, das empresas registraram afastamento relacionados à saúde mental em 2023. 51% dos casos foram em razão de ansiedade, algum transtorno da ansiedade, tá? 17% depressão, 16% o nome de estresse e 14% a síndrome de burnout, que é um boom enorme por conta da falta de conhecimento em décadas desse tipo de adoecimento. E quando você fala de 87%, é um número que já assusta. Sim. E aí eu ainda vou além. Muitas pessoas que se afastam acabam tendo medo de dizer que seria por um problema de saúde mental, porque é muito estigmatizado isso, né? Sem dúvida. É quase que uma sentença do trabalhador. E detalhe, esses afastamentos, a gente pode imaginar que eles aconteceram quando esse profissional estava gravíssimo. Entendi. Porque tem todo um processo de crescimento dessa doença que a gente foi perdendo em performance, perdendo o foco, a concentração dele, a memória de curto prazo dele. Em performance, eu perdi a performance daquele trabalhador até ele ficar grave e ser afastado. E aí você acha que esse profissional está deixando de entregar o que realmente ele poderia entregar por conta de certos fatores, na verdade, quando é simplesmente fazer um acompanhamento para melhorar a questão da saúde mental dele. Isso aí, com certeza. Eu nunca tinha pensado por esse lado, sabia? É uma situação que a gente tem que avaliar melhor isso dentro das corporações, das empresas. E urgente, tá, Júnior? Porque assim, quando a gente vai... Quantos conselhos, por exemplo, de empresas familiares, que eu sei que você trabalha muito tempo com empresa familiar, você vê um conselheiro de saúde mental corporativa? Não tem. Não consigo ver. Eu entro muitas vezes em empresas que eles fazem lá lindo planejamento estratégico deles, ESG, aí eu falo assim, legal. Qual foi o profissional que pegou esse planejamento estratégico e fez o planejamento estratégico de pessoas? Não faz. Porque eu preciso fazer com as pessoas que eu tenho também. Senão isso não vai funcionar. E é por isso que às vezes os conflitos acontecem dentro das empresas, né? Principalmente entre sócios, às vezes. Porque falta alguém para tratar da mente da pessoa. Na verdade, para entender que aquele recurso humano... ele depende muito mais da saúde mental dele do que da capacitação técnica. A nossa sociedade prega, e a gente passa isso para os nossos filhos, que ele tem que ser muito capacitado, que ele tem que estudar, que ele tem que se formar, que ele tem que pós-graduar, que ele tem que ter um currículo tecnicamente diferenciado. Mas e a saúde mental? Investimento no intelecto emocional desse ser humano? Acaba não acontecendo. Tatiana, você que trabalha muito com empresa, me diz uma coisa. Quando você tem dois profissionais trabalhando na empresa, ele tem um tratamento da saúde mental bem comprometido e o outro não. Um é mais capacitado que o outro tecnicamente, mas é completamente descontrolado emocionalmente. Às vezes a pessoa que nem tem tanta capacidade técnica acaba trazendo mais benefício para a empresa do que o outro que é descontrolado emocionalmente, né? Sem dúvida. Porém, a gente tem que entender, claro, gravadas as devidas configurações de doença mental, que isso deve ou deveria ser passageiro. Eu também não posso olhar um talento técnico, né, que já conhece a cultura da minha empresa, e aí isso é uma questão de cultura, e falar, poxa, agora ele tá muito grave, ele vem há 2 anos trazendo problemas de ordem de saúde mental, então a gente vai descartar esse material humano. Não. Mas, historicamente, o que me traz mais produtividade
e ganho para a empresa não é aquele mais capacitado, é aquele que tem mais saúde mental. Não, porque eu te falo assim, às vezes você pega líderes que antigamente era assim, a autoridade era mostrando com um grito, com uma forma de repreensão, a pessoa tinha medo daquela pessoa. Uhum. Na verdade, isso foi falta de treinamento, porque um líder não é uma pessoa que impõe medo. Hoje a gente já sabe disso muito tranquilamente. Sim. Mas existe muita empresa ainda que trabalha nessa toada, sabia? Exatamente. Do líder querer impor medo, querer gritar, querer fazer... mostrar como se ele tivesse uma autoridade que, na verdade, ele quer impor uma autoridade. Ele não está conquistando aquela autoridade. Pois é. Isso é falta de um aconselhamento, de uma consultoria nessa área, sabe? Isso é falta de mudança cultural, Júnior. Mudança cultural. É igual a questão do programa de saúde mental corporativo. É a cultura da empresa. A gente tem que mudar a cultura das empresas. Entendi. A maior parte do Brasil ainda é de empresas familiares. De empresas familiares com uma cultura mais coronelista. Sim. Como você falou, né? De impor poder, suposto saber do negócio, verdade. né? Se a gente não mudar essa cultura, se nós não formos aos fundadores, aos herdeiros, aquelas pessoas que tomam decisão dentro da empresa, entender que a gente precisa mudar essa cultura. A gente precisa ter dentro da empresa uma cultura de saúde mental corporativa, que vai passar pelo entendimento da liderança enquanto parceria. Claro, ordem, que tem a ver com entrega, que cobra, que conversa, mas não que pune. Não que a gente tem que ter medo. Entendi. Então, isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu tenho que trabalhar a cultura da empresa. Você sabe que eu uma vez li uma matéria dizendo que existe uma teoria da pirâmide de Maslow, que às vezes a empresa, para reter o talento, não é só salário. Salário é importante, mas tem que ter um ambiente de trabalho saudável, a pessoa tem que se sentir confortável ali, tem que ter uma estrutura de banheiro bom, de ar-condicionado funcionando, um computador que a pessoa possa sentir que ela está trabalhando, está produzindo, porque toda hora o computador dá pau, o ar-condicionado não gela, o banheiro está sujo. Então a pessoa às vezes não quer ficar naquele ambiente. E uma coisa também que é importante que eu vi é a questão daquela conversa paralela de fofoca, de grupinhos formando dentro da empresa. Às vezes, a falta da liderança para poder tentar mudar isso faz com que a organização, às vezes, não tenha sucesso e os funcionários, o turnover seja muito alto. Muito. E aí a pessoa não sabe por que o turnover na empresa dela é tão alto. Exatamente. E ela fala, mas eu pago bem. Não é só isso. Não mesmo. Não é só pagar bem. Isso aí. Né? E por que ele não sabe? Ele não conhece os trabalhadores que ele tem. Entendi. Ele não conhece comportamento, ele não conhece a estrutura de personalidade. Ele não sabe o que está acontecendo na empresa dele. Ele vê os números maquiados por questões comportamentais e de saúde mental, porque as pessoas, inclusive, têm medo de falar, têm medo de chegar para o dono da empresa, para os heads da operação e falar, olha, está acontecendo um assédio moral no setor. Que isso também tem a ver com a saúde mental, um assédio sexual, que acontece muito ainda. E muito. Né? Não, e a questão do assédio moral, o assédio sexual é uma coisa assim que a gente sabe que existe. Muitas empresas, às vezes eu vejo assim, o gestor tenta, às vezes, deixar para lá. Não, mas será que foi mesmo? Cara, se a pessoa chegou a dizer para o gestor dela que houve um assédio sexual, ela não está brincando. Não. Porque é muito mais traumático para a pessoa que está denunciando aquilo, denunciar. Sim. Né? É um negócio mais duro emocionalmente. Mais duro emocionalmente. Se expor a esse ponto. Então, eu sei que eu falo com as empresas que a gente trabalha, eu falo assim, quando alguém insinuar que está, assim, der uma pequena sinal de que tem um assédio sexual, na hora tem que parar, entender o que está acontecendo, porque tem coisa ali, não duvide do que está acontecendo. E aquilo pode se tornar um problema muito maior, porque começa às vezes com uma brincadeirinha, com um passar a mão no cabelo, no ombro, e aí e a pessoa às vezes fica sem jeito de falar, porque normalmente às vezes é um superior, é um chefe. Cara, isso é uma situação assim muito preocupante. E acontece nas empresas, viu? Muito, diariamente. Eu vejo isso acontecer. Agora, a moral é um negócio que, às vezes, nem a pessoa que está sofrendo sabe que está sofrendo assédio moral. Você acredita nisso? É estrutural. Porque é estrutural. Infelizmente. É um negócio assim... Mas é isso que eu falo. E você repetiu. É a falta
do acompanhamento, de uma consultoria especializada Isso. em fazer aquilo virar uma rotina na empresa. Isso. Assim, olha, se a pessoa está sendo assediada moralmente, fale, denuncie, porque às vezes é melhor você identificar que aquilo está acontecendo e não deixar acontecer mais, Sim. de alguma forma, Uhum. ou evitando realmente com a dispensa da pessoa que fez aquilo, do que deixar aquilo virar um problema, um caos na empresa. Exatamente. Eu vejo isso com uma preocupação muito grande nas empresas, sabe? E você deve sentir isso quando você entra na empresa e às vezes já aconteceu de alguém tentar falar com você, olha, eu fui assediada, eu fui... Muito. Mas não tem coragem de falar para o gestor? Muito. É mesmo. E nem precisa falar o nome assédio. Eles relatam situações de assédio moral e de assédio sexual. Olha, eu estou sofrendo isso. Aí eu sempre questiono, você sabe do que isso trata-se, né? O que você acha que está acontecendo com você? E a pessoa fica com vergonha Reluta de dar um nome que ela sabe que está acontecendo com ela. Que coisa. E tem muito o que você falou. Tem muitos profissionais extremamente capacitados tecnicamente que cometem o assédio moral e não entendem que estão cometendo assédio moral. Ou que determinados comportamentos são configurados como assédio sexual. E isso deveria estar no processo educativo da corporação. É verdade. Isso deveria... Nós tínhamos que trabalhar com prevenção, com educação. Como a gente trabalha, por exemplo, a geração da minha filha de 18 anos, na creche, começou a trabalhar educação para o trânsito. Na nossa época não tinha. Não tinha, nunca teve. O trânsito é outro. Né? Verdade. As empresas precisam trabalhar processos educativos para poder construir e, inclusive, filtrar, trabalhar até o employer branding deles, a marca empregadora. É verdade. Para falar, olha, nós somos uma empresa que a gente trabalha a questão da saúde mental corporativa. Então, para você entrar na nossa empresa, você precisa ser aderente a essa cultura também. É porque, você sabe, Tatiana, que eu vejo uma coisa de... quando a pessoa fala assim, não, eu fui no psiquiatra... O psicólogo até menos. Mas quando fala, eu fui no psiquiatra, a pessoa fala assim, ué, mas por que você foi no psiquiatra? Você tá, sabe? Tá doido? A pessoa acha que tá doido. E não, e às vezes a gente tem que ir no psiquiatra para poder tentar entender os problemas que a gente tem. Claro. Eu faço acompanhamento tanto com psicólogo como com psiquiatra. Ótimo. Porque é uma situação que eu preciso me entender. E aí eu vou te falar, quem foi a pessoa que mais me incentivou a buscar essa ajuda foi minha esposa. Que bom. Porque dentro de casa é a pessoa que mais está comigo, me conhece, está comigo há quase 30 anos, então ela sabe quando eu tenho meus altos e baixos, e é natural que todo mundo tenha seus altos e baixos, Isso aí. mas você precisa estar numa crescente e regulando aquilo, porque não adianta você também querer achar que você vai ser bom o resto da vida, todo momento. Ou que você não tem mais o que aprender. O que você não tem que aprender. Você precisa de ajuda. Emocionalmente. Eu falo assim, que buscar ajuda de uma consultoria, seja em qualquer área, principalmente nessa área, é muito importante. E eu bato nessa tecla, porque sabe o que acontece? As pessoas às vezes não investem, Tatiana. Infelizmente. Acha que isso é gasto, isso é investimento. Claro. E muito, isso dá muito lucro. Mas é porque é lucrativo. Tem empresário que só acha que é investimento quando ele está comprando alguma coisa material, alguma coisa, sabe? Palpável. Palpabilidade. Mas isso dá uma energia positiva dentro da corporação que é fora do normal. Claro. Eu sei que eu já vi empresas que a gente assessora que, às vezes, quando ela contrata uma assessoria para tratar dessa parte emocional, isso dá uma diferença assim, de tratamento das pessoas que estão na empresa com a gente que é terceirizado, que não está lá dentro. Você vê a olhos nus, assim, sabe? De um período que passa semestral, você fala assim, olha, o que aconteceu com essa empresa? Pois é. As mesmas pessoas, mas estão te tratando de forma diferente, assim, porque... Os resultados são nítidos. Isso aí, são nítidos. Isso com fornecedor, com cliente, com todo mundo, sabe? Exatamente, com toda a rede que ele trabalha. Com toda a rede que ele trabalha. Isso aí. Você quer ver, Júnior, uma coisa super importante para a gente poder trazer também como informação, que a gente tinha falado antes de começar. Esse ano, uma senadora aprovou uma lei, a senadora Jussara Lima. Foi no dia 28 de março. Onde ela fala que ela dá o governo federal oferece agora uma certificação às empresas que promovem programas de saúde mental e bem-estar aos trabalhadores. Muito bom. Hoje em dia, trata-se de uma honraria. Ainda.
Uhum. Porque para o governo federal, em todos os seus âmbitos, aprovar uma lei com um programa de saúde mental corporativa, é porque eles estão sentindo, inclusive os dados que nós trouxemos, que tem o fundo todo do INSS ali da Previdência Social, eles estão sentindo no bolso o peso das questões ligadas à saúde mental. Verdade. Temos que ter a expectativa que hoje é um convite a você entender que você precisa investir, enquanto empresário, na saúde mental corporativa. Mas podem se preparar, porque isso vai virar igual um PPP da vida. Entendi. Né? Que é o perfil profissiográfico previdenciário, que as empresas desde 2004 são obrigadas a fazer. Você tem razão. Vai virar um... Eu falo que vai virar um PSM, o perfil de saúde mental. Entendi. E às vezes a gente olha assim, falando assim, será que isso é necessário? Mas é. Não, é necessário. Júnior, assim, para mim, eu não consigo entender as empresas que ainda não atentaram-se para essa questão inerente ao trabalhador, que é a questão da saúde mental. Não tem como desacoplar isso. Não tem como. Mas sabe por que eu te falo? Porque às vezes o próprio gestor não se trata. Ele não se tratando, ele acha que o funcionário não precisa também de acompanhamento. É o desconhecimento, né? É o desconhecimento. A falta de entendimento, de cultura. E às vezes também um pouco de preconceito. Estigma. Isso aí. Eu acho que um pouco dos dois, mas a falta de conhecimento é muito maior. Com certeza, sem dúvida. Porque eu sei que uma vez uma pessoa que trabalha numa empresa falou comigo assim, que é uma pessoa, uma grande amiga, falou assim, naquela empresa que eu trabalho, todo mundo que é capacitado, e ele estava sentindo isso, acaba saindo da empresa. Aí ele começou a entender que a diretoria da empresa não gostaria de ter gente capacitada, bem capacitada, para não fazer frente à diretoria, porque as pessoas que estavam na gerência, nas prisões, começavam a questionar atitudes da diretoria e que a diretoria não gostaria que fosse questionada. Então eles acabavam eliminando aquela pessoa de certa forma, não demitindo de imediato, mas iam excluindo, iam fazendo, sabe, boicotando como que aquela pessoa desanimasse e buscasse outra empresa, outra oportunidade. E isso às vezes acontece demais. E aí depois que ele me falou isso, eu comecei a reparar que muitas pessoas desanimam de trabalhar numa empresa por às vezes tentar incorporar alguma coisa, tentar colocar grandes ideias e a diretoria às vezes nem ligar porque ele está falando. Tá vendo que é cultura? É cultura. É cultura. A gente tem que trabalhar a cultura. Isso é cultural. Senão eu vou repelir os profissionais que seriam interessantes para o meu negócio. Verdade. Eu vou fazer com que eles saiam da empresa. Porque eu não tenho uma cultura para atrair, para manter esses profissionais. Quantos programas são investidos de retenção e atração de profissional? Como? Eu não trabalho a cultura da empresa. Porque as pessoas falam, reter talento é muito difícil. Às vezes é difícil porque a própria empresa não sabe trabalhar isso, né? Não, a cultura dela não atrai, não retém. Como é que ela vai fazer? Não adianta fazer um programa se a cultura não atrai e não retém. Eu tenho que trabalhar a cultura daquela empresa. Você sabe que lá no escritório, uma coisa interessante, eu tenho algumas pessoas que trabalham com a gente há mais de 20 anos. A Cíntia do Financeiro é uma, a Ágata, que é advogada, a Márcia, todas assim com mais de 20 anos de trabalho no escritório. E aí o pessoal fala assim, como é que vocês estão aqui há tanto tempo? Mas é o que eu estou te falando, toda vez que essas pessoas vão falar, elas são ouvidas. E é aquilo que eu te falei, eu tenho certeza que em outros lugares elas talvez teriam um salário melhor pela capacidade que elas têm. Mas o ambiente de trabalho deixa ela tão confortável, e eu tenho certeza disso, porque a gente conversa muito isso lá, que faz com que ela não queira ir para uma outra empresa, às vezes, que não vai tratar ela daquela forma. Entregar esse benefício. Isso. Isso é um benefício. Um pacote de benefício do trabalhador. É verdade. A saúde mental corporativa, ela tem que estar dentro do pacote de benefício do trabalhador. É isso aí. É isso aí. E não só elas, mas vários profissionais, inclusive nós dois, por exemplo. Graças a Deus, hoje a gente pode dizer que a gente talvez escolha empresas para prestar consultoria e atendimento. Verdade. A gente escolhe de acordo com a aderência cultural e aquilo que nos traz saúde mental.
Ainda que seja de forma inconsciente. É verdade. A gente não se vende mais por o dobro do preço da consultoria se você vai prestar um serviço tóxico. Verdade. Você vai sentir-se mal, porque você começou a aprender o valor da saúde mental. Não é porque você não precisa, né, financeiramente. Claro que a gente precisa. Nós dois estamos em franco crescimento ainda. Né, Júnior? Vamos falar dessa forma. Não, lógico, não tenho dúvida, sempre. Mas essa é a escolha. É a escolha, é verdade. Você quer ver uma outra informação importante? Tô falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu estava numa corporação enorme em São Paulo, dentro do conselho deles, analisando uma expansão dessa empresa para a Argentina na época. Foi feito todo o planejamento estratégico da expansão, que na verdade era a priori eles queriam uma aquisição, mas depois eles fizeram uma fusão com uma empresa argentina. Fizeram todo o planejamento estratégico e na época eu, né, assim, quase que invisível na sala, falei assim, vocês fizeram um planejamento estratégico de pessoas? Vocês entenderam quem são as pessoas que vão para essa fusão, né? E o diretor operacional na época falou, não, muito tranquila, nós sabemos toda a estrutura, eu tenho um gerente operacional, ele já tem experiência internacional, e contou a historinha dele. Passado 3 meses, eu ainda em São Paulo, o diretor operacional me ligou. Falou, Tatiana, pelo amor de Deus, você tem algum horário essa semana para vir aqui? Na época eu estava numa consultoria paulistana. O que aconteceu? O gerente operacional, tal gerente operacional, que ele contava para fazer essa operação na Argentina, quando ele comunicou ao gerente, ele não buscou saber se ele poderia. Entendi. Comunicou a ele que justamente no ano seguinte, ele ia tirar um ano sabático para ele cuidar da saúde mental dele. Porque, inclusive, ele estava vivendo várias coisas na vida pessoal dele, por exemplo, um divórcio, onde ele entendeu clinicamente, com o psicólogo e com o psiquiatra dele, que ele precisava tirar um tempo, porque ele também estava com uma configuração de burnout. Isso em 2014. Ou seja, todo o planejamento estratégico daquela empresa estava comprometido, eles não puderam fazer a operação naquele momento, depois eu fiquei sabendo que a operação foi atrasada em 2 anos e meio. Nossa! Porque ele não sabia como que estava a saúde mental da equipe dele. E assim o gerente fez. Ele pediu demissão, eles fizeram uma tratativa dele lá, um afastamento, algo nesse sentido. Passou 1 ano da vida dele lá sabático, se tratando, e a empresa não teve a operação conforme ela achou que ia ter. Por conta de uma pessoa. Na verdade, por conta da saúde mental corporativa que eles desconheciam. É a tal pergunta, você sabe como é que está a saúde mental dos seus profissionais hoje em dia? E... a pessoa acha que sabe. Exatamente. Como você pode fazer um planejamento, Júnior? Não faz. É impossível fazer um planejamento quando você não conhece. É verdade. um negócio, é dinheiro. É verdade. Como que a gente não está falando de lucro? Verdade. Você está falando aqui, eu estou pensando em casos que eu vivenciei como... advogado de determinadas empresas, vendo isso que você está falando, e que eu falo assim, cara, era isso então. Porque a pessoa, às vezes, ela tinha um cargo na empresa e a pessoa, não, porque a gente vai fazer isso e tal, fulano, e ele falou assim, não, eu não vou não. E ninguém sabe por quê, e às vezes ele estava passando por um problema que... A empresa não se deu o trabalho de mapear. E por questões éticas eu não posso falar nomes aqui, mas eu na minha mente está tudo aqui assim, sendo, sabe... lembrando, rememorando isso. Pois é. E ninguém, talvez até hoje, nem a diretoria da empresa saiba por que foi. Quer ver outra situação muito comum e que eu acho que infelizmente a gente vai ver muito ainda em consultoria, de chamado RH? Você chega na empresa e os donos da empresa, os responsáveis pela operação, relatam a suposta demanda que tem para trabalhar na empresa. Desânimo, eu acho que depressão, a liderança, sempre a liderança, né? Tem problema, aquela coisa toda. Beleza. 95% dos casos não é nada daquilo que os líderes da operação estão relatando. Aí, o que eu costumo propor? Olha só, vamos passar por uma fase pré-diagnóstica. Deixa eu começar a olhar alguns setores da sua empresa para tentar entender a cultura da sua empresa, porque o profissional não sabe relatar a cultura da empresa dele. Mas então me esclarece uma coisa. Quando você entra para fazer uma consultoria na empresa, você não trabalha só com os líderes, não? Você trabalha também com os liderados? Sim, porque eu preciso identificar primeiro a cultura da empresa. Entendi.
Que quando é bonito a gente falar da missão, né? Missão, valores, princípios. Só que aquilo é mutável. O ser humano não muda. Muda. Ano passado nós tínhamos alguns valores, mas a gente começou a mudar em comportamento. E como é que funciona essa consultoria quando você fecha com uma empresa? Você podia me explicar, assim, do início até... Porque tem um ciclo, né? Você tem que iniciar, fazer talvez um prognóstico, como vai acontecer, e entregar um resultado no final. Sim. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Primeira coisa importante é que eu me oriento pelo método cartográfico. Então, o método cartográfico, assim como o mapa é diferente da cartografia, ele vai se desenhando à medida que a gente vai evoluindo. Então, o kickoff do projeto é entender a cultura da empresa, que 95% das vezes, de forma bem otimista, não é a cultura atualmente existente naquela organização. Então, eu começo propondo identificar a cultura da organização. Qualquer coisa que nós formos fazer, implementar e criar, vai mudar a cultura da empresa. Então, eu preciso saber de onde eu estou saindo, até para mostrar resultado, aonde eu vou chegar. Então, o primeiro trabalho é a identificação cultural da organização. Tá? Identificada a cultura, todo mundo tomando conhecimento e consciência daquela cultura, aí a gente começa a identificar, de fato, o que é prioridade para se trabalhar comportamentalmente dentro da saúde mental daqueles trabalhadores, como um todo, que a empresa é sistêmica. Óbvio que a gente prioriza as lideranças, porque eles vão estar acima do chapéu junto com o projeto da consultoria, multiplicando esse conhecimento, essa cultura. Entendi. Mas eu não posso, desde o início, descartar todas as partes, amostras das empresas, para, de fato, entender de forma fidedigna onde é que eu vou ter mais chance de acertar no projeto. Eu não posso chegar para o dono da empresa e falar, olha, eu fiz o que você me pediu, que é o que as consultorias fazem. Você me pediu um projeto de treinamento de liderança para inteligência emocional, bonito o nome, né? Eu entreguei. Agora foi o que você me pediu. Porque o consultor, ele não dá-se ao trabalho de pesquisa. Entendi. Ele vende, mas ele entrega resultado. Ele entregou o pacote de treinamento dele. Agora, você já entrou numa empresa para fazer um trabalho desse, identificou que, às vezes, um determinado líder não tinha solução, vamos botar assim, não, por mais que você tentou buscar uma alternativa de tratamento, vamos dizer assim, e não teve solução, você ter que relatar isso? Então, isso acontece, Júnior, olha que interessante, isso acontece não só da minha parte. O trabalho, ele é tão transparente, ele é tão translúcido, que o próprio profissional e as pessoas envolvidas junto com aquele profissional, eles entendem, nós entendemos no momento que aquele profissional, por alguma razão, não pode ou não quer continuar na empresa ou naquela posição. Então, não é uma decisão minha, não é top-down, não é um suposto especialismo que vai dizer que ele não pode, ou não tem capacidade, ou não deveria ficar mais naquela posição. Você está querendo me dizer que a pessoa, ele se autoconhece ao ponto de entender que ele não faz parte daquela... Durante o processo objetivo é mesmo? É. Daquela cultura, daquela... Exatamente. Esse é o processo, o ganho de autoconhecimento. O ganho do entendimento daquela cultura que, na maioria das vezes, eles nem sabiam que era aquela cultura. Entendi. Porque é vendido... No processo de seleção, é vendido uma empresa que, na grande maioria das vezes, não existe. Entendi. Pode já ter existido, mas não existe. Pô, que coisa. E aí, depois, o cara se sente também enganado. Poxa, me falaram que era um negócio, que a empresa tinha X cultura, mas ela tem Y cultura. Eu também fui enganado, mas não de má fé da empresa. Por falta de conhecimento da cultura atual da empresa. Coisa. Então, acontece muito, com muita frequência, da gente começar a fazer esse trabalho em consultoria e o próprio trabalhador falar, Tatiana, com autoconhecimento, com conhecimento cultural que eu ganhei da empresa até agora, eu entendi que eu não tenho aderência à empresa. Não é que a empresa é uma empresa ruim, ou eu não sou um bom profissional. Não é essa cultura que eu quero para mim, eu não quero estar aqui. E vice-versa. Isso é interessantíssimo, sabia? Sim. Porque eu nunca imaginava que isso chegaria a acontecer. Acontece. Da pessoa identificar que ela não se encaixa ali, não é aquilo que ela buscava. Sim, e acontece muito de forma inconsciente, na grande massa das contratações, em todas as empresas do mundo, porque a empresa não sabe a real cultura que ela tem. Ela não sabe a identidade dela, a carteira de identidade é a cultura dela. Se eu te perguntar assim, Júnior, fala das suas características para mim, comportamentais, de personalidade, me descreve.
Ah, isso é muito complexo, né? Para ver se eu tenho aderência para trabalhar com você. Aham. Entende? Aham. A empresa, ela tem que saber quem ela é. E ela é um organismo humano. Ela é composta por várias pessoas. E isso muda. Existem programas dentro da USP, com o pessoal da matemática, que trabalha algoritmo para identificar cultura há muito tempo. De forma tecnológica, com inteligência artificial. Entendi. Uma Entende? coisa bem assim... não é uma coisa abstrata, então, não. Isso é uma coisa bem... Nada dentro do recurso humano é abstrato. Nós temos muitos índices, indicadores para provar todo o investimento, a lucratividade, a necessidade que essas intervenções têm. Pô, que legal. É muito interessante. Tatiana, eu acho que essa entrevista hoje me abriu a mente para muitas coisas, assim, sabe? Mexeu muito comigo, tá? Ouvir de um profissional tão capacitado como não, você e mas respeitado, eu fico honrada. Assim, mexeu muito porque são coisas que na minha mente aqui, enquanto você estava falando, eu estava assim, isso lá dentro acontece, isso assim, acontece de a gente às vezes ver uma pessoa que não tá legal e você não entender por que ela não tá legal, ela tá com um problema em casa com o marido, ou, né, ou com a esposa, e aí você fala assim, mas, sabe, aquilo é problema nosso também. Sim, eu não tinha não imaginava que poderia chegar a esse ponto, sabe? Sim. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo hoje aqui. Existem muitas formas da gente saber mapear isso. Testes psicológicos mapeiam isso, detalham a estrutura de personalidade do trabalhador. O adoecimento no que tange a transtornos de ansiedade e de humor, como a depressão do trabalhador. Nós temos isso há décadas em testes de saúde mental. Ou seja, está muito acessível, né? Mas por que não há um investimento? Não há cultura. É verdade. Infelizmente, não há cultura. Tatiana, eu queria te agradecer, dizer que eu fiquei muito impactado com tudo que você disse aqui. Foi, assim, de grande valor, tudo que você expôs aqui para nós e para nossos ouvintes, para quem assiste a gente no YouTube e no Spotify. Dizer que o canal está aberto aqui para você. Obrigada. Você vai voltar aqui porque tem mais coisas que a gente tem que conversar, que eu já estou pensando aqui, que eu vou anotando as coisas e depois eu vou conversar com você, porque foi muito legal. Queria te agradecer do fundo do meu coração. Oh, meu Deus, assim, eu vou chorar, eu sou chorona, Não, gente. muito obrigado mesmo, assim, eu sabe? agradeço muito mesmo pela oportunidade, porque o profissional ele tem que ter propósito na vida, né? O meu propósito é levar a saúde mental aonde eu estiver. Então, um espaço desse, de um profissional tão respeitado como você, é muito importante. Eu espero que muitas empresas, muitos empresários, muitos responsáveis por pessoas sejam impactados. Muito obrigado, Tatiana. Que agradeço. Pessoal, até a próxima.